In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então hoje no sábado da 12ª semana depois de Pentecostes, celebrando São Pio X. Então nós tivemos aí, caríssimos, estamos na viragem do século, não se esqueçam então, hein? Na viragem do século XIX, que marca o assalto do... já vou dizer a palavra. Queria reservá-la para mais tarde. O assalto do modernismo à igreja. A famosa viragem do século XIX. Marca aí este grande assalto. E ele vai penetrar, esse assalto vai penetrar essas três grandes vertentes da religião, da fé. Né? E das três cuida. Além da disciplina. Então, a disciplina, isto é, o direito sempre é o último. O direito é por sua natureza conservador. O direito, por sua natureza, é conservador. Mas, enfim, sim, a liturgia, né? A reforma litúrgica. Né? Olha, sabe, a reforma litúrgica começa com essa necessidadezinha aí de vocês terem esse livrinho na mão. Né? Começa com essa necessidadezinha de ter as duas colunazinhas, o latim e o vernáculo do ladinho, para a gente poder entender. Ó, viu? Começa assim. Começa assim. Então, a reforma litúrgica. Né? A novela. Depois temos a Bíblia. Oh, sim, a Bíblia. O ataque às Escrituras. Né? Sim. Então, temos aí uma renovação da exegese, modernização da exegese, todo um grande entendimento sobre a exegese. E até que penetre Bultmann na exegese católica. É sob os seus auspícios que eu mesmo fui formado. Sob os seus auspícios. Então, a revolução do entendimento da Bíblia. E a terceira, não menos importante, a independência da teologia, quer dizer, a renovação a novel teologia, como se diz, a qual, aliás, Bento XVI ainda se refere. O Bento XVI é um dos protagonistas, né? Tadinho do Bentinho. Então, da novel teologia, né? A nova teologia. Uma das características fortes dos três grandes movimentos é a independência de Roma. Né? De Roma. Tinha um cuidado de não dizer que era a independência do Papa. Então eles diziam que era a independência da Cúria Romana. Né? Um disfarce. Né? É um disfarce. Né? Porque não há cardeal na ponta da Cúria Romana, hoje, como tal, né? Que não diga que não, ele não tem vontade própria, ele está aí para expressar a vontade do Romano Pontífice. E esse deve ser o espírito de um cardeal que esteja, de qualquer um de nós, na verdade, em todo caso, também. Então, a desculpa era esta, a Cúria Romana, a revolta contra a Cúria Romana. A Cúria Romana engessada, a Cúria Romana. E Pio X enfrenta, então, uma luta contra o avanço, cada vez mais para dentro da igreja, destas novidades. Eu forjo um princípio para poder entender, eu fui atrás para entender isso. Imagina, a gente se cria no meio disso tudo, queridos. Né? A gente se cria no meio disso tudo. Nós temos para dentro disso tudo. Né? Para dentro. Então a gente tem que ir atrás, tem que estudar. Né? Tem que estudar. E criei um princípio.
a dizer que o modernismo não é o desenvolvimento das ciências, ela não quer dizer isso. Então, contrapor a ciência é a fé. Né? Ou o modernismo não é contrário à evolução social, ao desenvolvimento político. Né? Como se o desenvolvimento social, político e legal, o último sempre mas acompanha, e é importantíssimo. Depois que o moderno se torna lei, aí a coisa fica feia. Aí a coisa fica muito, muito difícil. É a minha área, o legal, né? Então, quando se torna legal, a coisa fica impositiva, forte, né? Coercitiva. Aí a coisa fica difícil. Então, não pensar que o modernismo se opõe ao desenvolvimento da economia, da técnica. Nada disso se opõe, se coloca sob este jugo do modernismo contra o qual Pio X tanto trabalhou na igreja. A ponto de dizer que realmente o modernismo é a síntese de todas as heresias. Por quê? Porque não se contrapondo a todas essas evoluções naturais, porque há crescimento em tudo há crescimento nesse mundo, tudo há crescimento, tudo há envelhecimento, tudo há a necessidade de atualização, de adaptação às culturas, tudo isso é legítimo. O problema do modernismo está aqui, né, em usar essa necessidade natural de evolução, de adaptação, de usar isto como desculpa para infiltrar aquilo que é contra a fé, aquilo que é contra a religião, aquilo que é contra Deus. É dizer que a fé, que a ciência anula a fé, que a evolução social anula a igreja, que a economia, a técnica, o progresso, ele impede a aceitação de verdades eternas né? Então, esse é o problema. Quando o modernismo, com a desculpa do desenvolvimento, se torna inimigo da fé, da religião, quer suprimi-la, quer acabar com ela, quer acabar com a religião, quer acabar com E aí nós vemos o comunismo, o socialismo, aí nós vemos uma economia que, independente da fé, da religião, se torna exploradora, e aí nós vemos uma política que se torna corrupta, sem moral, aí tudo nós vemos acontecer. É o que provoca essa independência. Até chegarmos a esse absurdo, isto é, da própria religião voltar-se contra si mesma. Esse é o grande absurdo, né? E que nós assistimos, sobretudo hoje. Sim, sobretudo devemos dizer com Mário Jorge Bergoglio, o antipapa Francisco, né? Com essa contra-igreja, né? Quando a fé e a religião se auto-explode, se vota contra si mesma para destruir-se, né? Destruir a fé, destruir a religião, né? Diluir a verdade em muita verdade, em tudo ser verdade, né? Todas as religiões serem verdadeiras, todas as contradições serem admitidas, né? Todas as minorias a serem boas, aceitáveis.
E tudo. Então, quando, afinal, toda a religião salva, toda a religião salva. É onde leva, o modernismo leva a isso. Leva a essa exacerbação, leva a esse absurdo, ao verdadeiro absurdo, onde não existe mais a verdade, não existe, onde a liturgia é livre o culto a Lúcifer. Sim, livre o culto ao mal, a Lúcifer. Deve ser deixado livre. Aí entra o direito. Né? O direito que se torna uma arma na mão desta gente. Né? Para obrigar até aqueles que querem conservar-se no caminho correto a transviar-se, a desviar-se. Até ao cúmulo de obrigá-los a querer obrigá-los ao culto satânico, ao serviço escravo de uma desordem universal que se implante e de tudo aquilo que afinal está acontecendo. Aí nós vemos que Pio X tinha razão. No bojo do modernismo se alojam todas as heresias, todos os descaminhos, a destruição, a extinção da humanidade e a destruição da igreja. A destruição da igreja e a extinção da humanidade. É nesse bojo. O nosso perigo é de dizer assim, que nós rejeitamos o modernismo, mas com isso nós também nos fechamos ao progresso, à ciência. Nada disso se contrapõe à religião, à fé, ao homem. Nada disso, nada disso. Mas tudo isto pode ser usado contra a fé, contra o homem, contra a religião. E aqui está o mal. Aqui está o modernismo. É isso que se deve denominar modernismo. Não deve servir a isso. Com certeza não. Antes, pelo contrário, a boa ciência vai descobrindo Deus, vai chegando ao limiar. Não chega a Deus, quem chega a Deus é o milagre. O milagre é que chega a Deus. O milagre da pregação, o milagre da Eucaristia é que chega a Deus. Mas a ciência vai ao limiar, vai até ali a porta. Chega a bater, a suplicar o milagre. E assim o desenvolvimento do homem e de todas as suas realidades vão até ao limiar. Ficam ali na contemplação. E a filosofia tem uma palavra muito bonita, na ingenuidade, na expectativa, na abertura para o transcendente, para Deus. Vão até ali. E isto que é a unção de todas essas ciências, de todos esses bens que Deus deu para o homem. Não fazer disto uma arma contra Deus, contra a fé, contra a religião, contra a salvação. Mas então estamos com o modernismo. Aí é o modernismo. Hoje vencendo, né? Hoje vencendo. O modernismo avançou em tudo. Não, acabou com a moral, acabou com a religião, agora acabando com o homem, acabando com a religião, acabando com tudo. Com tudo, exatamente com tudo. Nós queremos seguir com Pio X a luta contra tudo isso. A nós cabe o capítulo final desta luta. E quanto nos é importante conservá-la. Inclusive na beleza da liturgia. Embora nós sejamos tão fracos no canto gregoriano, que tanto amou e tanto quis preservar Pio X. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.